Olá, pessoas! Finalmente, no início deste mês, se deu a sabatina do indicado para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, André Mendonça, depois de um longo jogo de cena perpetrado pelo Batoré de Macapá, que de várias artimanhas se serviu para encher a paciência, encher o saco do governo e tentar emplacar um outro candidato. A sessão teve de tudo, desde a relatoria da Feiosa do Maranhão até a lacração do senador capixaba Fabiano Cotarrato e a pérola, que vai inclusive servir de mote para este soletrando, foi perpetrada pelo erudito, pelo brilhante jurista amazonense, Omar Azia, quando resolveu, na sua fala, exercer a sabugice, a subserviência e o servilismo ao Supremo Tribunal Federal, declarando que, depois de Deus, somente o Supremo Tribunal Federal e abaixo do tribunal os demais poderes. Ou seja, o jurista comandante da CPI do cangaço esqueceu do artigo 2º da Constituição, esqueceu do princípio lá herdado do Barão de Montesquieu sobre a harmonia e sobre a independência dos poderes e tascou na cara da plateia essas pérolas de brilhante exegese jurídica. Vejamos. Por isso, espero que o seu conceito de justiça não compactue com o fechamento dos poderes. A democracia depende do Supremo Tribunal Federal forte, porque é o último andar de uma sociedade civil democrática. Abaixo de Deus, só o Supremo Tribunal Federal no Brasil. E abaixo do Supremo Tribunal, comparado ali, os poderes executivo e legislativo. O referido artigo 2º que o senador amazonense apagou da memória é justamente aquele que consagra a chamada tripartição dos poderes. Isto é, existe uma divisão entre as funções legislativa, executiva e judiciária, com mecanismos de controle recíproco. Por exemplo, o executivo ele tem como tarefa fundamental, principal, a função de gerir, a função de administrar. E como tarefa extraordinária, a função de legislar, como ocorre com a edição das medidas provisórias e das leis delegadas. O legislativo ele tem como principal função legislar de modo generalizado, cumprindo as determinações da Constituição e também fiscalizar o Poder Executivo, inclusive tendo um órgão auxiliar que é o Tribunal de Contas, que são os tribunais de contas, tanto nos estados como na União. Atipicamente, o Legislativo ele julga, como acontece nos crimes de responsabilidade do Presidente da República, exercendo também a função executiva quando promove as nomeações internas da sua estrutura organizacional. O Judiciário tem por missão distribuir a justiça no caso concreto, no que se chama de função jurisdicional. Atipicamente, o Judiciário também ele exerce função legislativa, como acontece quando ele edita suas normas internas para a sua regulação e também, no caso da Justiça Eleitoral, excepcionalmente, quando legisla sobre matéria eleitoral, sendo o único tribunal que dita norma para o cumprimento generalizado das pessoas. Portanto, este é o princípio, este é o mandamento da separação dos poderes, da independência dos poderes, que está colocado no artigo 2º da Constituição Federal. Acontece que, ao longo do tempo, e não exatamente na forma explicitada pelo preclaro e magnânimo senador, portanto, dentro deste princípio que está no artigo 2º da Constituição e em atenção ao mecanismo de freios e contrapesos, as funções principais elas são exercidas pelos poderes, sendo que existe um controle e uma fiscalização estabelecida de um em relação ao outro, como no caso do controle do Legislativo sobre atos do próprio Executivo. Obviamente que o Poder Judicante ele tem a capacidade, a competência, através do que se chama de controle de constitucionalidade, de declarar, de retirar do ordenamento todo e qualquer ato que seja considerado contrário à Constituição. Portanto, existe uma tendência a imaginar que o judiciário ele seja um poder absoluto, algo que paira sobre os demais poderes sem nenhuma restrição. E não é bem assim. Portanto, a fala do senador Omar Azia veio refletir
no fundo, um pensamento que existe e que inclusive é vertido para a prática por parte dos próprios elementos do judiciário, no sentido de ter como ponto de inflexão a interferência sobre os demais poderes, interferência dessa de forma ostensiva, de forma muito abrangente, inclusive desprezando as maiorias democráticas e desprezando o processo originário de criação de leis por parte do Legislativo. De certo que, com o correr do tempo, o Judiciário, pela inoperância do próprio Poder Legislativo, tem se transformado em derradeira instância para a procura dos ganhos substantivos pela sociedade, para a realização dos valores e dos princípios que estão inseridos na Constituição e que foram ali colocados como decisão do Poder Constituinte originário, como farol de guia para a atuação de todos os poderes, tendo em conta exatamente a realização, a efetivação dos direitos fundamentais, conforme característico das constituições do segundo pós-guerra, como aconteceu com as constituições da Alemanha, da Itália, de Portugal, da Espanha, todas elas trazendo como característica uma publicização do direito, ou seja, uma ascensão do direito público em lugar das normas de direito privado. Ou seja, se antes o mais importante eram os códigos civis, como o Código Napoleão de 1804, o Código Alemão de 1900, esse novo constitucionalismo determinou a centralização da Constituição. O modo proativo de interpretar a Constituição, expandindo seu alcance e sentido, incluindo a possibilidade de construir normas legais, por vezes afastadas da semântica da própria Constituição, no que então é conhecido como ativismo judicial. Ou seja, é um processo político institucional através do qual os juízes são capazes de construir normas que vão funcionar como substitutas das políticas majoritárias, normas que vão funcionar como substitutas das políticas tecidas pelo parlamento. Então hoje a população bem mais esclarecida politicamente, ela se manifesta, se movimenta contra essa prática de exercícios de poderes permanentes de alterar a própria Constituição. E um exemplo é clássico, se deu com a DPF 178, relativamente ao reconhecimento da união homoafetiva. Na época desse julgamento, a PGR pugnou para que se desse uma interpretação analógica ao artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, que diz apenas que a união estável se faz presente entre pessoas de sexos diferentes e não nas de mesmo sexo. No entanto, no julgamento da referida DPF, se concluiu em reconhecimento à dignidade da pessoa humana e se entendeu que o Legislativo não pretendia regular a curto prazo, por falta de circunstância política, aquele tipo de união. E, portanto, o que fez a Corte? Ela decidiu atuar por si própria, legislando, exercendo o papel do legislador positivo. E decidiu atuar em hipótese não prevista na Constituição, atuando, portanto, com um voluntarismo judicial no lugar do que deveria acontecer, ou seja, uma iniciativa de alteração no texto originário constitucional. A marca desse decisionismo é como se tivesse um sentido secreto por trás do texto escrito e esse sentido fosse desvelado, fosse revelado pela Corte Suprema, através de juízos e opiniões de caráter moral. Outro caso de ativismo também é o fornecimento de remédios de alto valor, mesmo sem previsão orçamentária, com ferimento do acesso universal e isonômico ao serviço de saúde, desrespeitando o artigo 167, inciso 5 da Constituição. Ainda outro exemplo de atuação do Judiciário como legislador constitucional disfarçado, ilegítimo e antidemocrático, que retira do cidadão a possibilidade de ser representado por aquele que o elegeu, é o caso da DPF 54, julgada em 2012, quando o STF concedeu uma nova possibilidade de aborto não prevista no Código Penal. E isso sem passar pelo processo político tradicional, que é justamente o quê? O crivo do Legislativo.
numa decisão eminentemente ativista e que, no caso, seria, evidentemente, celebrada pelo senador Omar Aziz. Outra decisão se deu no âmbito do HC 124.306/RJ, julgada em 2016, quando a primeira turma, por maioria, decidiu retirar da esfera de crime de aborto a interrupção da gestação até o 3º mês, condicionante não prevista em qualquer lei vigente. E a alegação foi a impossibilidade do Estado interferir na autonomia da mulher, no seu corpo e na sua integridade física. E esse exercício repetido de ativismo judicial tem se expandido de tal maneira que a própria dinâmica individual dos ministros da Corte tem evidenciado a atuação da mesma como um player político de confronto com a própria autoridade do Poder Executivo de maneira aberta, de maneira ostensiva, o que não é bom para o país, o que não é bom para o quadro institucional e que provoca na população uma repugnância tremenda em relação à atuação do Judiciário. Quer dizer, posições e decisões individuais dos ministros que avançam posições como se fossem jurisprudência do próprio tribunal sinalizam a criação de um Supremo paralelo, uma instituição paralela ao próprio colegiado que permite a interferência de cada ministro na vida nacional sem passar pelo processo decisório típico do colegiado. Quer dizer, o tribunal deveria ser mais a expressão do colegiado do que da voz individual, da voz solitária dos seus membros. E essa interferência de cada ministro na vida nacional se dá, inclusive, pela via formal das expedições de liminares. E essas liminares ficam vigorando por um longo período, sem que sejam analisadas pelo plenário. Nós temos um exemplo recente, o caso da invalidação do decreto de nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Vale dizer, no mandado de segurança 37097/DF, o PDT alegou que a nomeação do referido delegado tinha se dado com o chamado desvio de poder, o que foi acolhido pelo relator Alexandre de Moraes em abril de 2020, que suspendeu o ato de nomeação do delegado. Muitos outros embates, na verdade, têm surgido neste governo, principalmente dentro desse clima de que existem 11 Supremos, ou seja, um Supremo em cada ministro, expondo ao perigo a harmonia dos poderes, expondo ao perigo o artigo 2º da Constituição. Na verdade, ao contrário da fala desastrada e inoportuna do senador Omar Aziz, o sentimento da população é de muita repugnância, profunda repugnância por esse cabo de guerra entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Isto é, o sentimento popular não admite essa supremacia, essa supremocracia, para dizer um termo usado pelo professor da FGV, Oscar Vilhena, ou seja, esse ambiente de tensão entre o constitucionalismo e a democracia, que é normal que ocorra no âmbito das constituições rígidas e no âmbito da jurisdição constitucional, não pode levar o judiciário a tomar para si as funções que são típicas de outros poderes, transformando em regra comum atos judiciais viciados por decisionismos políticos. O que se pede no momento é que os juízes, especialmente aqueles situados no topo da estrutura, exerçam algum tipo de autocontenção em nome da própria saúde de todo o conjunto. Ao mesmo tempo, se espera desses juízes que encolham a vontade de aparecer, encolham a vontade de exercer um excessivo protagonismo. Parem de sinalizar posições futuras na imprensa que, inclusive, de algum modo, vai de encontro ao artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura. Isto é, juízes não podem expressar opiniões, não podem expressar pareceres sobre processos que ainda estão em curso. E, especialmente, a Suprema Corte deve se reorientar no sentido de que o grosso da sua produção reflita a pronúncia do colegiado, evidentemente guardada as competências regimentais dos pronunciamentos monocráticos. Mas é importante que as suas decisões elas se façam majoritariamente no contexto do chamado plenário, restringindo-se ao máximo possível as competências monocráticas. E esse foi o Soletrando de hoje. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo. Tchau!